Bom dia, boa tarde e boa noite. Seja bem-vindo ao nosso canal e a aula de hoje é uma repetição que foi dada no Centro de Mídia, tá? Para o alunado que, obviamente, está em casa. O tema da aula é modernidade, humanismo e tecnologias. Um passeio aos séculos XV e XVI. Este conteúdo, todo este material foi preparado pela professora Carlos Neri, tá? E pela professora Janaína Jardim. Tá? Então, por esse motivo, apenas estamos nos atendo ao conteúdo. A habilidade será a 04, que é identificar, analisar as características no processo de expansão marítima. Tá? E, claro, nós também temos aí o objetivo da aula, tá? Que é compreender os processos históricos, tá? Associar também os processos históricos às mudanças econômicas. E o terceiro ponto, exatamente, compreender o conceito de modernidade, ok? E, claro, a primeira pergunta disparadora para você desenvolver o pensamento é o que você entende por modernidade, ok? E o momento aqui, nós temos aqui um mapa mental que é exatamente para falar aqui do contexto, ó, a questão da pré-história, tá? Que foi o contexto da pré-história? Foi o surgimento do ser humano, tá? E a origem das civilizações. Tá? E a história das civilizações, tá? Teve os primeiros pontos com a queda de Roma. Tá? E um outro marco também histórico é a questão medieval, tá? Que foi com a queda de Roma e a formação das monarquias. E aqui tem uma coisa muito interessante, que foi alguns acontecimentos que, vamos dizer, serviram de alavanca, serviram de força motriz para desenvolver alguns acontecimentos históricos. Por exemplo, as cruzadas. Nós tivemos aí várias cruzadas, tá? E esse movimento qual tinha o objetivo de quê? De tirar os povos humanos das terras cristãs. O surgimento da burguesia. Por que burguesia? Porque os burgueses viviam, a burguesia vivia nos burgos, começou a desenvolver nos burgos nas cidades. Porque antes eram basicamente servos, como diz, eram os vilões trabalhando nos feudos com essa produção. Não tinha um comércio intensificado, ok? E claro, nós temos também as grandes navegações. As grandes navegações que vão descobrir os continentes, como a América, como a Oceania e todos os outros. Mas por quê? Porque também vai desenvolver mais o comércio. Tá? Vão buscar pedras preciosas, vão buscar novos mercados. Assim foi se organizando. Claro, e a reforma protestante. A reforma protestante, por meio de Martim Lutero, que ficou bastante fora de si quando ele começou a ter o pensamento dele com relação ao livro de Romanos, por exemplo, que diz lá que o justo viverá da fé, e ele começou a ver a venda de indulgência, o exagero, a exploração e o papel da igreja sendo, na opinião dele, deturpado, ok? E para só fechar esse momento aqui, nós temos aqui também alguns contextos bastante, como diz, entrelaçados esses aspectos. Por exemplo, a criação do Sacro, tá? Do Sacro Império Romano, que foi exatamente uma expansão, um fechamento do espaço geográfico para esse contexto histórico. Tá? Nós também temos a formação do sistema feudal. O sistema feudal, todos nós já sabemos, que é o feudo cercado por as muralhas, tendo o manso servil, tendo o manso senhorial, tendo os nobres envolvidos em todo esse contexto militar. E, claro, nós também temos o que nós chamamos da formação de uma sociedade estamental. O que é sociedade estamental, pessoal? Sociedade estamental é porque ela não muda, ela não se altera. Ou seja, nasce rico, morre rico.
nasce pobre, morre pobre. Então não tem um fluxo de como seria, vou ser rico amanhã, vou ser classe média, você... Não, esse contexto era negado a essas pessoas nesse momento histórico. Tudo bem? E claro, nós temos para finalizar aí a mentalidade teocêntrica. Teo, Deus, centro, tá? O centro, Deus como centro do universo. E somente para nós entendermos aqui, nós temos a crise do sistema feudal no século XV, tá? O que aconteceu? Um grande crescimento demográfico do século XV, tá? Porque a população foi se deslocando também para as cidades, tá? Para os feudos, e assim essa população era marcada por esse crescimento. Um fortalecimento da burguesia, porque a burguesia dos burgos começou a comercializar com essa região, com aquela outra região. É tanto que no começo eram chamados de burgueses comerciais, e em função das tecnologias novos passaram a ser chamados de burgueses industriais. Tá? E claro, a escassez de alimento. Nós sabemos muito bem que foi em função da fome, da miséria e da exploração que a Idade Média vai chegar nos seus últimos 400 anos, capingando, faltando oxigênio, não chegando ao seu resultado final e objetivo, que é de sobreviver. Tá? Então ela vai se esfacelar também por esse contexto. E claro, tá? O enfraquecimento dos feudos. Claro, se de um lado você tem uma burguesia dos burgos se desenvolvendo, você tem também um deslocamento, uma fuga desses sérios vilões, desses feudos. E claro, essa burguesia não vai se aliar ao senhor feudal, vai se aliar ao rei, porque ela vai precisar criar pesos e medidas, unificações, condutas comerciais, tá? E apoio dos monarcas, como eu disse, desses reis frequentemente apresentados no nosso contexto histórico. E claro, nós temos aqui duas imagens, uma do senhor feudal do castelo, tudo bem? E uma outra também como imagem de analogia, tá? Essa analogia para comparar os castelos, onde estavam, ficavam, onde se localizavam nesse processo aí, tá? E, claro, nós temos também todo o processo de organização, no caso aí de uma monarquia. São esses que vão formar a monarquia que nós chamamos dos Estados Nacionais, acontecendo na Europa por todo o contexto e as suas características básicas, tá? Que vão ser dentro da hierarquia, que vão caracterizar os estados, que vai pontuar o seguinte: eu sou o Estado, eu sou o governo, sou eu, como diz, que organizo todas as, vamos dizer, diversidades que eu possa enfrentar. Então, esse é um dos pontos. Tá? O rei é soberano. No livro O Leviatã, de Thomas Hobbes, ele diz claramente isso. Se eu sou soberano, porque não existe nada maior do que esse Estado, do que esse governo. Tá? Um outro contexto aqui, exatamente a demarcação do território geográfico. Tá? Então agora o Estado, é importante dizer, tá? Todas as vezes que você encontrar Estado com letra maiúscula, você vai entender que é governo, a menos que esteja no meio de uma frase, no início de uma frase. Tá? Então, Estado aqui no sentido de governo. Qual é uma terceira característica aqui? Governo são pessoas, tá? Que exercem a função do executivo do Estado. Tá? Por exemplo, no caso nacional, você tem o poder da função executiva de um cidadão eleito por determinados grupos de pessoas, tá? Ou pela população em geral. E o que é povo? Povo é aquele que possui vínculo jurídico, tá? Ele possui vínculo jurídico com o quê, pessoal? Tá? Com o Estado. E, por fim, tá? A centralização do poder nas mãos do monarca. Então, o rei que decidia sobre determinada punição, sobre determinado investimento, sobre determinada sanção. Ok? E claro, tá? Na Idade Moderna, nós temos que entender algumas coisas clássicas. Primeiro, os monarcas, eles estavam centralizando e, portanto, estavam fazendo cobranças de impostos.
Imposto, pessoal, a palavra já diz, eu estou impondo a você essa condição de cobrar alguma coisa. Nesse caso, pode ser econômico ou formas materiais, como acontecia pelo tempo que a pessoa não tinha. Então, ia-se lá e tirava. Tá? Criaram também, pessoal, uma moeda única. Tá? Por quê? Porque naquela época aquele rei tinha uma moeda, aqueles feudos tinham um outro tipo de moeda, unificar também pesos e medidas, porque o metro naquele lugar era 80 centímetros, naquele outro lugar era 1,20, então também vão unificar para quê? Para facilitar todo esse comércio, para organizar essa relação comercial. E claro, eles começaram a ter o quê? Nesse absolutismo, passaram a mexer na economia. Tá? Então, o absolutismo agora tinha um conceito de mexer na balança comercial. Não é mexer no sentido de tabulação de contabilidade. É porque uma balança comercial positiva é aquela que vende mais e compra menos. É aquela que importa pouco, tá? E exporta muito. Então, a ideia era essa, além da proteção alfandegária. Esses produtos são nossos, existe uma patente, existe uma ordem, e por isso nós vamos organizar ao nosso bel prazer. E também, pessoal, o absolutismo. O que o absolutismo vai caracterizar? O absolutismo quer dizer, eu mando sozinho, eu sou sozinho. Então, o absolutismo tanto aconteceu basicamente Espanha, Portugal, França e Inglaterra, como porque eles conseguiram ter um poder maior e deram mais certo nesse primeiro momento. Tá? Por que deu mais certo? Porque os reis desse período, eles passaram a acumular muito mais capital. Se eles estão acumulando muito mais capital, eles estão, obviamente, podendo direcionar e investir em determinadas ações que é do interesse deles. Tá? E claro, esse dinheiro, essa moeda, esse protecionismo também terminou indo para as grandes invenções, tá? Porque ela patrocinou as grandes navegações, tá? A corrida marítima, tá? De cruzar o Atlântico, de descobrir mais continentes, de descobrir novas terras, de organizar todo o processo de um possível comércio. Um detalhe, tá? Eles também tinham a ideia de levar a palavra de Deus, tá? Então, também era um objetivo das grandes navegações, das grandes descobertas. Isso era muito comum ser contabilizado do ponto de vista social. Algumas profissões também surgiram naquela época, como vão surgir nos nossos dias, tá? Por exemplo, você tinha aí o costureiro, tá? Que era aquela pessoa que manipulava o tecido, que cortava, que fazia. Você tinha o besteiro, tá? O besteiro é aquele que mexe com a besta militar, aquela espécie de arco com a companhia de flecha, mas com uma outra pressão. Tá? E outras profissões que, obviamente, nós sabemos qual seja. Tá? Por causa desse motivo aqui, nós também temos os artesãos, a sua organização, todo o processo que veio circulando para esses novos processos. Tá? Então, essa forma aqui era organizar principalmente, tá? A forma de lidar com a produção, mas também, pessoal, lidar com esse comércio. Então, essa combinação aqui que você tem, todas as atividades do tecelão era para conseguir o lucro. O objetivo final sempre estava presente pelo lucro. Tá? Então, esse conceito aqui, só para se ter uma ideia, esse alfaiate fazendo as confecções, tá? O sujeito na concepção militar e, claro, os conquistantes. Então, você imagina que as mudanças tecnológicas estavam acontecendo em todos, entre aspas, em todos os campos. E quais são as características desse renascimento? O que é o renascimento? Renascimento é um movimento greco-romano que foi acontecendo porque eles queriam resgatar o tempo que eles eram poderosos, como foi no caso de Roma, por exemplo, que teve a sua fase. Então, esse renascimento era renascer para as coisas boas, renascer para quando o nosso comércio era bom, renascer quando o nosso exército era poderoso, renascer quando a nossa economia era tudo isso. Tá? E o renascimento
tem a sua subdivisão ou sua informação, que é o caso do humanismo. Tá? O que é o humanismo? Valorizar as potências humanas, valorizar o ser humano como um todo. Tá? Eles também tinham a questão do antropocentrismo. O que é esse antropocentrismo aqui? Antropocentrismo quer dizer o homem, homem, centro, o homem no centro, o homem como centro, como ciência, como razão, como lógica desse universo. E claro, nós temos também o heliocêntrico, ou seja, não é mais a Terra o centro do universo, mas o Sol como centro do universo. Tá? Então, nós temos também o racionalismo. O racionalismo, pessoal, ele é o grande boom do contexto social que se tem aqui. Porque a razão agora é que organiza o universo, que explica tudo, e não mais a fé. Tá? E o cientificismo. Tá? Cientificismo, pessoal, valorizar também a ciência. Essa ciência aqui como realidade humana. Tá? E por esse motivo, você também tem a formação das cidades e o surgimento da burguesia. Como eu tinha dito, a formação dos burgos vai se dar com a chegada das pessoas na cidade, centralizando mais essa forma. Tá? Então, o regime feudal está falindo, está acabando, está terminando, para surgir aí o que nós conhecemos como capitalismo. Tá? Esse capitalismo que vai sempre movimentar a ideia do lucro. Ok? E também nós devemos lembrar o seguinte, que o comércio foi o motivo da grande produção. Essa produção aqui, pessoal, foi inventando novas tecnologias. Mas, professor, como tecnologia? Por exemplo, a mecânica foi uma grande tecnologia. Máquina de descaroçar algodão, outra tecnologia. O homem foi dominando a natureza. Tá? E, claro, os reis, tá? Aqui, ó, e a burguesia foram se unindo em volta do Estado para transformar algumas potências na sua concepção política, na sua concepção de invenções de investimento. Então, como eu disse, essas novas máquinas, com a mecânica, com o telefone, que vai ser a fase mais, vamos dizer, moderna, tá? Ele também vai fazer com isso. A eletricidade vai mudar esse momento histórico. Tá? E, claro, as indústrias manufatureiras vão passar também para uma produção mais em série, mais em escala. Ok? E para se entender isso, nós temos aí uma combinação que eu diria que é uma aculturação, que é o uso, por exemplo, do algarismos, tá, arábicos. Porque os árabes desenvolveram uma forma de contabilidade, de contagem, porque vende produto, tem mais tonelada, vai mais para esse lado. Então, uma forma da matemática também foi um enriquecimento que a burguesia tomou conta. Tá? Tomou conta para quê? Para favorecer cada vez mais o seu lucro. Surgiram algumas pessoas maravilhosas do ponto de vista científico que foram organizando. Um deles foi Leonardo da Vinci. Tá? Outro, o Galileu. Outro, Nicolau Copérnico. Tá? Ou Andrés Vesalius. Então, todos eles foram surgindo, organizando os inventos e que foram, vamos dizer, foram absorvidos pela sociedade, pela burguesia, pelos, vamos dizer, investidores daquela época. Tudo bem? Aqui nós finalizamos com apenas uma atividade de questões sobre o conhecimento de vocês e, obviamente, finalizamos esse primeiro conteúdo, que foi, como diz, fascinante com relação ao resumo, à sinopse que vocês aprenderam, ok? Portanto, tenham boa competência e bons estudos.